Não sou uma pessoa agressiva e em hipótese alguma começarei um conflito primeiro. Estou acostumado a resolver todos os problemas pacificamente por meio de diálogo simples. Mas quando enfrentei a infidelidade da minha esposa, fui dominado apenas pelas emoções. Percebi que as pessoas mais próximas estavam escondendo a terrível verdade de mim. Como era sexta-feira e eu tinha acabado de deixar meu Volvo para manutenção, decidi pedir para o cara da manutenção me levar para casa em vez de voltar para o escritório. Ele o traria de volta para mim no caminho para casa. Era uma tarde quente de fim de primavera, e alguns trabalhos no quintal me esperavam em casa, o que me ajudou a tomar minha decisão. Temos um quintal grande e eu estava na divisa da propriedade, juntando folhas, quando vi o Corvette vermelho do meu irmão entrando na nossa garagem. Ótimo, pensei. A única vez que ele vem aqui é para pegar emprestado algo que raramente devolve. Quando me aproximei da entrada da garagem, ouvi meu filho Sam gritar: "Ei, pai! O que te traz à terra dos fracos?" Pai? Por que meu filho chamou meu irmão de pai? E por que esta é a terra dos fracos? Meu irmão respondeu: "Estou trazendo de volta a serra circular do tio Joe. Cortei acidentalmente o fio elétrico. Ele precisa consertar para que eu possa terminar meu projeto em casa." O Joe desinformado está por aí? O Joe desinformado? Meu nome é Joe e eu dificilmente me considero desinformado, talvez eu seja. Eu deveria ficar do lado de fora da garagem e ouvir essa conversa ofensiva? Claro, liguei meu celular para gravar. Sam disse: "O carro do Cloelis não está aqui, ele raramente chega em casa antes das 5, e eu tento não passar muito tempo com ele de qualquer maneira, então eu não acho que ele esteja em casa." Diga, agora que a escola acabou, quando eu posso passar um tempo na sua casa? É muito mais divertido do que ficar por aqui. Eu adoraria que você viesse e ficasse, mas sua mãe quer passar o máximo de tempo possível com você. Você é filha única dela, e quando você for embora ela vai ficar sozinha. Dê um desconto a ela sobre isso. Ela deve passar um tempo comigo na quinta-feira à tarde, então eu vou perguntar a ela sobre você ficar 1 ou 2 semanas comigo neste verão. Foi arrepiante ouvir meu filho perguntar: "Por que a mamãe não se divorcia de Cloelis e vai morar com você?" Eu não sabia que ela passava as tardes regularmente na casa dele. Ah, não, as coisas começaram a se encaixar de uma forma que eu não gostava nem um pouco. Talvez eu seja sem noção. Meus pensamentos sobre o que estava acontecendo eram avassaladores. Eric se gabava: "Desde que ela engravidou de mim, eu a pedi em casamento todo mês. Ela sempre diz: 'Não, você é ótimo de cama, mas seria um péssimo marido.' Eu tenho um marido que eu realmente amo e estimo. Cada momento que passo com ele me faz sentir a mulher mais feliz do mundo. Eu o amo, e definitivamente não amo você. É por isso que meu filho, ela não vai se divorciar de Joe Tyndall, mas vai dormir com Eric Tyndall de vez em quando. Eu tenho que ir, mas te vejo amanhã ao meio-dia na festa de aniversário anual da família dos seus avós e no jantar do Memorial Day." Naquele momento, minhas pernas estavam cedendo enquanto eu deslizava pela parede da garagem até o jardim onde eu estava cultivando hospedeiros. Meu mundo estava em ruínas. A percepção de que meu filho não era biologicamente meu virou minha alma do avesso. Descobrir que minha esposa tinha me traído tão maldosamente era insuportável. De alguma forma, cheguei ao lugar onde estava trabalhando e sentei em um balanço de corda. O mesmo balanço em que passei incontáveis horas embalando meu filho, deixando-o feliz. Sentei-me neste balanço e chorei até que uma grande poça de lama se formou aos meus pés. O que eu deveria fazer? Antes de tomar qualquer atitude, eu precisava avaliar toda a minha situação como um todo. Então pensei sobre minha possível salvação, um teste de DNA. Alguns anos atrás, Carol, Sam e eu fizemos um teste de DNA juntos. Como isso pode estar errado? Mas e se Carol jogasse fora meu teste e o substituísse pela saliva de Eric em um tubo marcado com meu nome? Isso esconderia a verdadeira ascendência de Sam. Que ato desprezível! Eles apagaram meu legado e o substituíram pelo legado daquele idiota, deliberadamente me negando o direito de saber que não sou o pai do garoto que tanto amei. Quando esse pensamento de redenção desapareceu, percebi que precisava reconsiderar minha realidade atual.
Meu nome é Joe Tyndall e tenho 43 anos. Meu peso atual é quase o mesmo que tinha na faculdade, 175 libras. Sou magro e não pratiquei esportes durante o ensino médio ou a faculdade. Correr era minha especialidade e eu me destacava no time de atletismo do ensino médio. Hoje em dia, meu prazer em correr longas distâncias é frequentemente interrompido por compromissos familiares e de trabalho. No entanto, ainda consigo correr alguns quilômetros por semana e, ocasionalmente, participo de eventos beneficentes de 5 quilômetros ou 10 quilômetros. Tenho funções duplas como diretor financeiro e diretor de operações na Tyndall's Machine Company, sediada na minha cidade natal. A empresa foi fundada pelo meu bisavô, que começou como ferreiro, afiando relhas de arados e encaixando anéis de ferro em rodas de carroça de madeira. Meu avô e meu pai, Edward, continuaram a tradição, cada um incorporando as últimas máquinas de metalurgia de suas épocas ao negócio. Hoje, somos especializados em peças de precisão para as indústrias aeroespacial e de peças de reposição de metal. Meu pai, Edward, é o presidente e meu irmão, Eric, é o diretor de marketing do nosso negócio de 50 pessoas. Papai não fez faculdade, mas foi para a melhor escola profissionalizante disponível na época. Tenho bacharelado em engenharia industrial e contabilidade, e é por isso que atuo como CFO e COO. Meu irmão mais novo, Eric, tem uma constituição física completamente oposta à minha. Ele tem 1,90 metros, o que é 13 centímetros mais alto que eu e pesa mais de 22 quilogramas a mais. Ele era o atleta por excelência, grande, barulhento, arrogante e um valentão. Ele era o favorito da multidão como running back no futebol americano do ensino médio. Uma pequena bolsa de estudos universitária cobriu sua educação, enquanto eu tive que trabalhar e fazer empréstimos estudantis. A única razão pela qual ele se formou na faculdade foi que os instrutores continuaram a passá-lo para manter sua elegibilidade para o futebol. O diploma de Eric em Educação Física provou ser de pouca utilidade para ele ou qualquer empregador, então ele começou a trabalhar na Tyndall como mecânico júnior. Grande parte do nosso trabalho exige precisão, o que não era seu ponto forte. Em vez disso, ele alavancou seu reconhecimento de nome para abrir portas para clientes novos e existentes. Embora não pudesse discutir os detalhes mais sutis do nosso negócio, ele tinha uma habilidade notável de encantar seu caminho para manter os clientes satisfeitos. Para ser claro, ele era bom no que fazia e benéfico para a empresa. Como qualquer empresa multigeracional, tínhamos nossas divergências. Por exemplo, Eric queria uma comissão sobre novas vendas. Esse pedido não era irracional para a indústria, mas ele já estava ganhando um bom salário, o mesmo que o meu. Aproveitei a oportunidade para pedir que eu ficasse com toda a renda das patentes que eu havia registrado. Edward facilmente cedeu ao pedido de Eric, mas eu tive que lutar muito para garantir os ganhos que eu havia gerado. Conheci minha esposa, Carol, por causa de sua figura excepcional. Ela estava usando shorts soltos e uma camiseta para participar de uma corrida beneficente de 5 quilômetros em benefício da biblioteca da escola. Eu me formei na faculdade e trabalhei com meu pai. Eu vi uma e depois da formatura, mas sua figura se destacou do fundo geral. Dado meu tempo de corrida, eu poderia facilmente tê-lo ultrapassado, mas preferi ficar na posição inicial, atrás dela. Quando o sinal de partida soou, eu a segui, apreciando a vista enquanto ela avançava. Outros caras tentaram ficar entre nós para admirar o espetáculo, mas no final do primeiro quilômetro, eu era o único fã dela na pista. Um dos corredores à frente dela deixou cair sua garrafa de água, e ela tentou evitá-la, mas começou a tropeçar. Rapidamente me aproximei para agarrar seu braço e firmá-la. Ela sorriu e disse, obrigada. Eu realmente não queria cair nesta rua de concreto. Eu sou Carol. Olá, Carol. Eu sou Joe. Posso correr com você só para evitar que você caia? Ela sorriu para minha oferta e disse, claro. Esse foi o começo do nosso relacionamento. Carol tinha um diploma em educação secundária e trabalhava como professora de inglês. Um ano depois de nos conhecermos enquanto corríamos, nos casamos na igreja da casa de Carol. Depois de 2 anos felizes de casamento, decidimos que era hora de começar nossa família. Apesar de muitas noites e fins de semana apaixonados, Carol não engravidou. Mudamos nossas dietas,
Tentamos posições diferentes e sempre tínhamos um termômetro à mão para determinar o momento perfeito para a fertilização. Nossa vida girava em torno de engravidá-la mais cedo. Nenhum de nós queria fazer testes de fertilidade naquela época, talvez em um ano, mas não agora. Fiquei de coração partido porque sonhava em ter pelo menos 2 filhos, independentemente do sexo. Por fim, relaxamos e retomamos nossa intimidade, apenas por amor e prazer. Poucos meses depois, Carol começou a menstruar, mas ela manteve segredo para não dar azar. Quando ela não começou sua segunda menstruação, fiquei muito feliz. Fui criado para acreditar que a família é um dos aspectos mais importantes da vida. A família Tyndall faz parte da nossa comunidade há mais de 100 anos, e as fotografias dos nossos antepassados exibidas na casa dos nossos pais testemunham o nosso orgulho pela herança familiar. A gravidez de Carol foi desafiadora, com ela ficando de cama pelos últimos 2 meses por ordem médica. O parto foi complicado, e quase perdemos minha esposa e nosso filho recém-nascido naquele dia. O embrião que se tornaria Sam prosperou no calor e na nutrição do útero de Carol. Sam cresceu tanto para sua pelvis que teve que nascer por cesárea. Durante o procedimento, os médicos identificaram uma complicação que os levou a nos aconselhar contra futuras gestações devido ao risco de consequências graves. Os médicos enfatizaram que outra gravidez poderia ser fatal para a mãe e para a criança. Aceitando o conselho deles, concordamos com a cirurgia recomendada para Carol. Isso fez com que Sam fosse particularmente especial para nós, sabendo que ele seria nosso único filho. Sam era um garoto jovem e enérgico, sempre ativo. Apesar da desaprovação de Carol, ele e eu gostávamos de brincar de briguinha no chão. Passamos horas incontáveis jogando, chutando e atirando várias bolas. Suas notas estavam um pouco acima da média, mas não excepcionais. No entanto, depois de seu aniversário de 15 anos, nosso relacionamento começou a se deteriorar. Eu achava que era o conflito típico entre pais e filhos naquela idade. Costumávamos passar horas conversando e jogando bola, mas agora ele alegava estar muito ocupado. Ele passava a maior parte do tempo no celular e no Game Boy, e quando eu pressionava para interagir, ele ficava mal-humorado e desrespeitoso. Pelo que pude perceber, ele via meu trabalho como contador como menos másculo do que outras profissões, uma crença provavelmente influenciada pelo fato de que ele agora era mais alto e musculoso do que eu. Ao longo dos anos, Carol continuou sendo uma esposa exemplar em todos os sentidos. Graças à sua experiência, inteligência e dedicação inabalável à sua profissão, ela ascendeu à posição de diretora da McKinley School. Esta instituição educacional foi criada especialmente para dar suporte a alunos que enfrentam dificuldades de aprendizagem e problemas interpessoais, como conflitos. No entanto, não pude deixar de notar o quão difícil era lidar com alunos indisciplinados, o que às vezes levava a conflitos em casa. Carol às vezes fazia comentários duros sobre minhas ações ou inação de acordo com seus padrões. Nossa vida íntima não deixava espaço para insatisfação. Era consistente e satisfatória. Então fiquei completamente chocado quando ouvi meu irmão admitir para Sam que ele era seu pai biológico, que estava em um relacionamento secreto com Carol por mais de 17 anos. Impossível, pensei a princípio. Mas o que eu poderia realmente descobrir? A maior fonte de dúvida era a impressionante semelhança física entre Sam, Eric e Edward, enquanto eu parecia me destacar geneticamente. Tais pensamentos me perturbavam. Naquela noite, fiquei de olho em Carol, observando cada movimento dela. Não havia sinais óbvios de que ela tivesse um caso. O jantar foi animado e agradável. Sam saiu para pegar alguns amigos e assistir a um filme, ou o que quer que eles façam, até às 23 horas. Com Sam fora até às 23 horas, Carol e eu começamos a limpar a cozinha. Ela me pediu para começar a encher a máquina de lavar louça enquanto ela ia ao banheiro. Quando me virei, a única coisa que ela estava usando era um avental de renda. Ela agiu como se tudo estivesse normal e me instruiu a me apressar, ir trabalhar, pois tenho planos para você esta noite. Nós rimos e brincamos nos tocando enquanto limpávamos a cozinha. Mais tarde, fomos para a cama, onde experimentei os sentimentos mais agradáveis de intimidade que já experimentei. Depois disso, nos abraçamos e confessamos nosso amor um pelo outro. Na manhã seguinte, sábado,
Íamos almoçar na casa dos meus pais para comemorar o aniversário de 70 anos de Edward. Carol escolheu não dirigir meu Volvo, e Sam queria ir separadamente para poder sair mais cedo. Concordamos com as preferências de Carol e dirigimos juntos em seu Lexus. Quando entramos em casa, minha mãe Sally nos cumprimentou com abraços em uma certa ordem, primeiro Carol, depois Sam e, finalmente, eu. Edward recebeu a mesma coisa. Minha atenção se voltou para a interação entre Eric e Carol. Eric abraçou Sam calorosamente antes de estender os braços para abraçar Carol. Seu abraço irradiava entusiasmo, mas a reação de Carol parecia desprovida de emoção, quase entediada e irritada quando ele a abraçou. Uma reação tão lenta foi inesperada para parceiros que estavam próximos a 17 anos. Quanto a mim, Eric me cumprimentou com um aperto de mão e um volume no peito, apreciando a comparação física de nossos músculos. Minha mente vagou, pensando na possibilidade de um caso ou conflito entre meus pais. Não por curiosidade, mas sim no espírito das palhaçadas desajeitadas do inspetor Clouseau da série Pantera Cor-de-Rosa, eu queria agitar as coisas e ver se algum segredo apareceria. Durante uma curta pausa na conversa, mencionei casualmente, Eric, tenho um compromisso com o nosso CFO na quinta-feira à tarde. Você pode me substituir? Eu sabia que Eric não entendia de processos contábeis e era improvável que conseguisse ajudar alguém que ligasse. Não, Joe, eu também não estarei no escritório. Tenho um grande projeto em andamento, respondeu Eric. Carol soprou algumas bolhas pelo nariz em seu chá gelado, um sinal de que eu poderia ter encontrado algo. Parece que vai ser difícil, eu disse. Não, eu trabalhei com esse homem muitas vezes e sempre saí vitorioso, Eric garantiu. O olhar de Carol queimava mais quente do que qualquer um dos nossos cortadores de plasma. Observei enquanto a cor sumia do rosto dela. Nenhum som agitava o ar, nenhum tilintar de garfos, nenhum tilintar de gelo em copos. O silêncio na sala de jantar da mamãe fazia meia-noite em um cemitério parecer barulhenta. Todos os olhares dispararam entre os cinco, um reconhecimento silencioso do conhecimento compartilhado da infidelidade. Juro que quase pude ouvir o suor escorrendo de seus poros. Era exatamente o que eu queria, bancar o idiota alheio a todos eles enquanto secretamente juntava as peças da situação. Papai quebrou a tensão sugerindo, vocês deveriam verificar seus calendários para descobrir os horários. Então ele continuou, estou feliz que vocês puderam vir hoje para o meu aniversário. Meu avô comprou este lote de 160 acres quando era apenas deserto. Ele ficaria orgulhoso de vê-lo ainda na família e nosso negócio familiar prosperando sob Eric e Joe. À luz da minha confiança em vocês dois e da minha idade avançada, decidi deixar o cargo de presidente da Tyndall. Eric assumirá como presidente e haverá mudanças na estrutura salarial. O novo salário de Joe sempre será 75% do de Eric. Quero garantir que Joe seja reconhecido por seu trabalho duro e contribuições para a empresa. Com a renda de Joe vinda de patentes, vocês dois estarão em pé de igualdade financeiramente. Carol apertou meu braço afetuosamente e me lançou um sorriso caloroso. Então eu deveria me reportar diretamente ao Eric? O mesmo Eric que não consegue diferenciar uma máquina CNC de uma pipoqueira vai ficar no comando da empresa? Isso significa desastre da mais alta ordem. Escute, irmãozinho, eu sempre fui o cara que assume o comando enquanto você contava feijões pequenos. Ser o chefe exige um macho alfa, não um fracote como você. Aceite, Joe, mais uma vez eu saio por cima e você perde. Tudo bem, já chega, rapazes. Eric, você não vai ser o chefe. Eu ainda sou o presidente do conselho e estou acima de você. Eu possuo todas as ações e você vai tocar o negócio de acordo com minhas instruções. Esta empresa está na família há mais de um século e não vou deixá-la acabar sob minha supervisão. Somos Tindalls e o legado da família está em nossas mãos, assim como os homens da muralha. Então, acalme-se. Papai gesticulou para as fotos na parede da sala de estar retratando 3 gerações de homens Tindall. Falando nisso, pai, qual é seu avô nas fotos? Meu avô está no lado esquerdo das fotos. Meu pai está ao lado dele e eu estou no outro extremo. Eu pensei que você soubesse disso. Eu só queria confirmar porque tenho uma pergunta.
Olhando para as 3 fotos, não pareço me assemelhar a nenhum Tindall vivo ou morto. Estilo de corpo, cor de cabelo ou expressão facial diferentes. Eric e Sam parecem Tindalls, mas eu não. Não entendo isso. A estatura da minha mãe diminuiu, sua pele empalideceu em sincronia com o rubor do meu pai. Outro período de silêncio se seguiu enquanto os olhares se alternavam entre meus pais e Eric. Aprendi que às vezes a maneira mais eficaz de incitar a honestidade é introduzir o desconforto e, então, permitir que os indivíduos o abordem delicadamente, evitando uma bagunça. Joe, é hora de você aprender a verdade sobre nossa família. Sua mãe e eu tínhamos planos de nos casar, mas ela concebeu você durante sua despedida de solteira, enquanto estava bêbada. Como também éramos íntimos, ela erroneamente acreditou que você era meu. Nós nos casamos antes que ela percebesse que estava grávida. Foi uma surpresa para nós dois, mas ficamos contentes quando assumi a paternidade. Você foi uma complicação da gravidez da mãe. Você estava frequentemente doente e quase o perdemos durante sua luta contra a cachumba. Foi incerto por semanas. Joe, foi só quando você tinha uns 10 anos que percebemos que você não era meu biologicamente. Sally escondeu que teve intimidade com outra pessoa antes de nos casarmos. Ela mencionou que você tinha uma semelhança impressionante com essa pessoa. Quando os testes de DNA ficaram acessíveis, confirmamos que você não é meu filho biológico, mas Eric era. Bem, isso esclareceu algumas coisas sobre como fui tratado em comparação com Eric. Não foi a bomba que eu esperava. Eu estava sondando informações sobre o pai biológico de Sam e, em vez disso, fui pego de surpresa por isso. Isso mudou completamente minha perspectiva. Não havia muito que eu pudesse fazer naquele momento, mas me deixou com mais perguntas. Finalmente, minha mãe falou, dizendo, isso não significa que não te amamos tanto quanto Eric. Nós criamos você como nosso filho e nós dois ainda o vemos como nosso filho. Foi reconfortante ouvir isso dela, mas o que isso teve a ver com o que ouvi Sam e Eric discutindo? Pai, eu entendo por que tenho esse tipo de corpo, mas por que Sam não tem o meu em vez do seu e do Eric? Aqui vai outra informação para eles. Joe, você e Carol estavam tão ansiosos para ter um bebê que isso se tornou estressante para ela. Ela sentiu que estava te decepcionando e pediu conselhos à sua mãe. Ela se lembrou de que você tinha um caso grave de cachumba, o que provavelmente a deixou estéril. Sua mãe e eu decidimos que, pelo bem do seu casamento e do legado de Tindall, precisávamos de Eric para ser o pai do filho de Carol. Inicialmente, Carol resistiu, mas ela eventualmente viu os benefícios para toda a família em ter um novo bebê Tindall. Joe, isso também realiza seu desejo por uma família, já que Eric e Carol forneceram o que você não pôde. Esperávamos manter isso em segredo, mas com os testes de DNA e as diferenças físicas entre os tipos de corpo Tindall e não Tindall, era inevitável que isso fosse revelado. Minha mente foi tomada por uma enxurrada de emoções, girando como um tornado por dentro. Não consegui encontrar palavras para compreender essa descoberta significativa. Minha mãe e minha esposa me envolveram em abraços amorosos e ternos, lágrimas brilhando em seus olhos enquanto sentiam minha dor e confusão. Meu filho, minha mãe sussurrou, estou tão orgulhosa de você. Meu marido, Carol murmurou. Eu te amo profundamente. Papai falou suavemente. Nossa esperança, Joe, era que você não se ofendesse, mas, em vez disso, abraçasse o amor que sua família tem por você. Edward, posso chamá-lo de Edward, agora que sei que você não é meu pai? Por que você acha que eu não me importaria de ser humilhado por toda a minha família? Eu exclamei. A voz de Sam pingava ressentimento. Agora você entende a humilhação que eu suportei. Ter filhos pensando que você é meu pai em vez de um homem de verdade como Eric? Caramba! Todos os olhos se voltaram para Sam, o insolente. Carol exclamou com raiva para Joe, você sabe que Joe foi um pai excepcional para você. Ele não poupou despesas para garantir sua felicidade. Já vi inúmeras crianças com pais piores, mas ninguém era melhor que ele. Você deveria se considerar sortuda por ele ter criado você. Em um tom sarcástico, eu retruquei, que gentil da sua parte finalmente compartilhar essa preocupação sincera pelo meu bem-estar.
Por que você não arranca a venda agora mesmo em vez de mentir para mim todos esses anos? Aposto que você riu pelas minhas costas quando me gabei do filho maravilhoso que sou. Em vez disso, você me chamou de Joe ignorante. E novamente houve silêncio na sala, como se eu fosse a única pessoa no universo. Carol continuou, não poderíamos te contar, Joe. Teria sido muito doloroso para você, e esperávamos que ninguém nunca descobrisse. Além disso, confiamos muito em você na fábrica. Você é a garota inteligente e a inovadora por trás de toda a operação. Estaríamos perdidos sem você se você ficasse chateada e fosse embora. Além disso, não poderíamos pagar um profissional qualificado como você. Um especialista em recrutamento nos ofereceu uma faixa salarial para os cargos de CFO e Chief Operating Officer, e era mais do que o dobro do que estávamos pagando a você. Atordoado, respondi, é tudo muito difícil de digerir. Você até encorajou meu irmão a conceber o filho da minha esposa com Tyndall, não comigo. Você me forçou a trabalhar por um salário menor do que eu merecia, só para aumentar seus lucros e dividendos. Você me fez acreditar que um dia eu estaria no comando. Mas, aparentemente, o sangue de Tyndall é mais importante do que competência. Eu não conseguia acreditar que ela tinha causado uma impressão impressionante em mim. Acrescentei sarcasticamente, agora você provavelmente vai me dizer que minha amada esposa ainda está namorando aquele irmão babaca. Conforme a tensão aumentava, eu me perguntava se ela confirmaria minhas suspeitas ou continuaria as mentiras que vinha espalhando pelos últimos 17 anos. O silêncio reinou na sala novamente. Os cúmplices da conspiração trocaram olhares, mas nenhum deles negou ter cometido uma infração grave. Finalmente, uma voz tímida disse, peço desculpas, Joe. Sinto muito, mas você tem que entender o estresse e a tensão que enfrento no trabalho. Não gosto dele. Eu o desprezo por quem ele é e pelo que ele representa. Mas eu preciso dele para me impedir de enlouquecer. Com isso, ela caiu no chão. Meu desejo instintivo de confortá-la com meu pé esquerdo foi interrompido pelo fato de que meu corpo inteiro estava gritando, pare com isso. Ela trouxe isso para si mesma. Agora ela tem que encarar as consequências. Sinto muito por isso, filho, mas nós... Um filho? Um filho? Você é um hipócrita, me chamando de filho depois de ter arruinado minha vida inteira. Você me mostra um mínimo de ternura comparado a Eric quando éramos crianças, encorajando minha esposa a me trair ao passar o filho ilegítimo de Eric como o meu. E todo esse tempo, você tem zombado da minha completa ignorância de que você está sendo completamente desrespeitoso comigo. Estou farto disso, Snake Den. Ao afirmar que você está fazendo isso por mim, você deliberadamente e descaradamente me enganou por suas próprias razões egoístas. Nenhuma dessas razões me fez bem. Todas elas partiram meu coração. Sou como um órfão recém-nascido, abandonado à mercê do destino, e não tenho a quem recorrer para pedir ajuda. Um sincero vá para o inferno para cada um de vocês. Com aquela explosão furiosa tão alta que minha boca encheu d'água, virei-me para ir embora. Assim que cheguei à porta, uma grande mão agarrou meu cotovelo. Sinto muito, Joe, já que significa tanto para você, vou parar de dormir com sua esposa, então estou devolvendo para você. A arrogância desse idiota era incrível. Ele me devolveu minha exausta esposa. Comecei a ir para a porta novamente, mas Eric me parou, me virando para encará-lo. Seu movimento repentino me deu uma oportunidade. Consegui dar um golpe surpresa enquanto me virava. Eu estava mirando no nariz dele. Em vez disso, meu punho acertou seu pescoço. Seus comentários sarcásticos habituais se transformaram em sons arrastados enquanto ele caía de joelhos, segurando a garganta. Quando vi minha chance, dei um passo para trás e dei um chute poderoso nele. O resultado foi o esperado. Ele caiu no chão. Carol e Sam correram em sua direção, cada um com emoções distintas. Sam procurou consolar o parceiro de sua mãe. Então, virando-se para mim, ele gritou, sua pessoa desprezível. Sua maldita pessoa desprezível. Oh, que ironia. Uma pessoa desprezível chamando outra pessoa desprezível de desprezível. Que confusão caótica vocês criaram aqui, Ed e Sally.
Um desastre completo. Carol começou a chutar Eric ferozmente nas costas, gritando, sua pessoa desprezível. Você merece isso e muito mais. Deixando a cena caótica para trás, entrei no carro de Carol e deliberadamente o bati de ré no amado Corvette de Eric. Enquanto eu dirigia para longe da cena, acidentalmente arranhei o lado do passageiro da nova picape F-150 de Edward. Consumido pela angústia e humilhação, eu lutava para manter o carro firme na estrada. Encontrando consolo em um posto de gasolina abandonado, primeiro chorei até me sentir esgotado, depois explodi de raiva como um fogo de artifício de 4 de julho. Bater no painel de vinil era a única saída para minhas emoções em meu estado de angústia. Eventualmente, a exaustão tomou conta de mim, deixando meus membros fracos e minha mente entorpecida. O zumbido do celular no chão foi apenas uma das muitas tentativas da mulher que já foi minha esposa, Carol, que agora é chamada de mulher de virtude fácil, de entrar em contato comigo. Com um suspiro pesado, ponderei sobre minha situação atual. Parecia não haver maneira de retificar a bagunça que eles criaram. Não só fui traído, mas também descobri que meu pai biológico não era o homem que eu conhecia. Foi um desastre completo em que me encontrei. Há apenas 3 dias, eu me sentia no topo do mundo. Agora, tudo virou caos. O lado bom, se é que havia algum, era que eu ainda tinha escolhas. Eu podia escolher permanecer alheio, ganhando um aumento, mas trabalhando para Eric ou Edward. No entanto, a ideia de encarar Eric e Carol todos os dias, sentindo a mesma dor que sinto agora, tornava essa opção insuportável. A opção 1 estava fora. A opção 2 era desaparecer silenciosamente, deixando a família Tyndall continuar sem mim. Mas percebi que eles nem notariam minha ausência. Eles nunca se importaram comigo enquanto eu estava aqui, então por que se importariam depois que eu tivesse ido embora? A opção 2 também não me convinha, mas talvez eu pudesse mesclá-la com a opção 3. A opção 3 envolvia permanecer no seio da família, mas não para o benefício deles. Eu os faria lamentar cada ato enganoso e prejudicial que cometeram contra mim. Sim, o médico número 3 tinha um certo apelo. A única coisa que me segurava era a distância da minha casa. 20 milhas, para ser exato. Era hora de agir. O carro danificado pertencente ao motorista descuidado foi abandonado no quintal em vez da garagem. Coloquei meu computador e documentos importantes no meu Volvo, junto com roupas para os próximos meses. O resto dos meus pertences, que eu queria manter, mas não precisava imediatamente, foram colocados no Acura 2017 de Sam. Enquanto eu fugia, o cachorro de Sam, Bullet, me incomodava incessantemente, indicando que queria sair. Lidar com ele sempre foi um incômodo, e eu estava ansioso para ficar livre das responsabilidades de cuidar de um cachorro que nunca se afeiçoou a mim. No entanto, Bullet me deixou um presente de despedida peculiar ao deixar uma bagunça considerável ao lado da casa. Apesar da minha diversão, peguei o excremento imundo e o levei para dentro do quarto principal. A cama em nossa câmara conjugal estava adornada com uma colcha feita com amor por minha mãe e minha avó. Apelidado de Wedding Ring Kill por sua variedade de estampas de alianças na maioria dos quadrados, ele também apresentava remendos cortados de roupas que Carol e eu usávamos na infância. Cada quadrado tinha nossos nomes e data do casamento, formando uma verdadeira tapeçaria de memórias. Infelizmente, ele se tornou o repositório improvável para uma pilha fumegante de excremento de cachorro coroada pela minha aliança de casamento, um gesto que Carol certamente interpretaria simbolicamente. Enquanto isso, todos os retratos de parede do filho de Eric e da mulher que nos traiu estavam empilhados na elegante mesa de jantar de cerejeira de Carol. Protegendo-me com uma toalha, peguei um martelo e cravei um prego pesado em toda a pilha, quebrando vidros em todas as direções. Com isso, me senti liberto, livre de quaisquer laços remanescentes com este lugar. Carregando meu Volvo, fui para um hotel de estadia prolongada do outro lado da cidade. Depois de me instalar, estacionei o Volvo no aeroporto e aluguei um carro da Hertz, determinado a evitar qualquer confronto futuro com aqueles que buscavam me atormentar. Minha nova base de operações garantida, um motorista da Uber me ajudou a recuperar o carro de Sam, que guardei em uma unidade de armazenamento. Assim que me acalmei, planejei vendê-lo.
Estava registrado em meu nome devido aos problemas de seguro de Sam decorrentes de suas multas por excesso de velocidade. Fiquei em casa a noite toda, pedindo pizza e cerveja para o meu quarto para evitar ser visto por qualquer um. Com projetos para terminar, eu não queria me aventurar. Esses projetos envolviam lidar com minhas finanças pessoais discretamente, garantindo controle exclusivo. Eu liquidei cartões de crédito conjuntos, deixando minha ex com seus 2 últimos contra-cheques na conta compartilhada enquanto eu pegava o resto. Quanto a Sam, ele precisará buscar apoio financeiro em outro lugar, pois redirecionei seu fundo para a faculdade. É uma lição para ele confiar em seu pai biológico. O sono não veio fácil enquanto eu refletia sobre tempos mais felizes com minha família, ansiando por sua presença. No entanto, a racionalidade me lembrou da indiferença deles para comigo. Por que investir em quem não se importa? Com essa percepção, eu me livrei da minha ingenuidade, me transformando em uma versão mais assertiva de mim mesmo. Amanhã, agora o temível Joe, planejo confrontar a Tyndall Manufacturing. Sendo domingo, o escritório estará vazio, oferecendo uma oportunidade para travessuras. Estranhamente, essa perspectiva aliviou meu sono. Estacionando meu carro alugado a uma distância segura da entrada da empresa, optei por não estacionar no meu lugar habitual para evitar levantar suspeitas. Após desativar e reativar o alarme de segurança, fui até o escritório. Como CFO, eu tinha acesso a todas as contas financeiras. Tyndall mantinha 7 contas separadas, então consolidei todos os fundos na principal, reservando o suficiente para 2 contra-cheques de funcionários. Com a linha de crédito do banco estourada, transferi todos os fundos para nossa conta Cayman Islands International, originalmente estabelecida anos atrás para transações com empresas europeias. O próximo passo foi o mais divertido. Alterei as credenciais de login para cada conta, tornando-as inacessíveis no futuro previsível. Sem extratos em papel ou por e-mail dos bancos, eles nem saberiam por onde começar. Com um sorriso, atualizei o endereço postal para 101 Big Tree Street, 2 Montana, 59.085. Então enviei notificações de fechamento para serviços públicos e serviços como eletricidade, gás, água, telefone e internet. Desde tempos imemoriais, os funcionários da Tyndall guardam cuidadosamente todos os documentos relacionados aos negócios. 5 anos atrás, implementei um programa que transferia todos os dados para a nuvem. Os únicos documentos que guardamos foram os direitos de propriedade dos veículos e as garantias. Todos os funcionários do departamento financeiro têm acesso a esses arquivos digitais, e somente eu estou autorizado a adicioná-los ou excluí-los. Senhas e logins eram atualizados regularmente para evitar acesso não autorizado. Além disso, todas as máquinas CNC conectadas à internet receberam uma nova senha e login. O escritório de Eric se tornou meu próximo alvo para extrair materiais potencialmente comprometedores de seu computador. Não demorou muito para descobrir vários arquivos de vídeo mostrando-o entrando em relacionamentos com funcionários, esposas de moradores locais e, sem surpresa, com Carol. Copiei os vídeos para meu pendrive e deixei seu computador intocado, pretendendo preservar essas pistas para uso futuro como retribuição. O destino final era a sala de utilidades, não um espaço qualquer, mas uma fortaleza em si. Cercada por paredes de concreto, ela abrigava o conduíte primário para nosso suprimento elétrico. Na Tyndall MFG, onde cada máquina zumbia com eletricidade, um único passo em falso poderia resultar em incineração instantânea. Somente o eletricista e eu tínhamos autorização para entrar. Se precisássemos entrar, a burocracia labiríntica da empresa elétrica levaria dias. Enquanto isso, eu protegeria as instalações de dentro da sala fortificada, adicionando novas fechaduras. Quando percebessem que a caixa do transformador principal havia sido adulterada, a empresa de energia já estaria apagando nossas luzes. Abrir aquela porta pesada exigiria um esforço significativo. As chaves desta sala, juntamente com todas as outras para vários compartimentos, armários, áreas de estoque, veículos, escritórios e máquinas, estavam submersas em um balde de fluido de limpeza, obliterando qualquer vestígio de seu propósito original. Deixar para trás o prédio em que cresci, aspirando a fazer dele meu local de trabalho para a vida toda como seu presidente, com Sam como meu sucessor, foi como abandonar um sonho querido que virou pesadelo.
Minha gestão na Tyndall me fez participar de inúmeras convenções do setor, participar de reuniões e sessões de grupo, enquanto Eric entregava seus companheiros a bebidas e clubes de striptease. Agora, esse se tornou meu novo terreno para a procura de emprego. Não havia necessidade de me aprofundar nos textos extensos, telefonemas ou e-mails da minha outrora maravilhosa família. As palavras deles eram meramente repetitivas. Nós amamos vocês, lamentamos sua angústia, mas nossas ações foram por vocês, não contra vocês, não para causar-lhes dor. Por favor, sente-se conosco, ou apenas com sua esposa, para que possamos dar uma explicação mais clara. Minha mãe implorou pelo perdão de Edward por engravidar de mim, e eles permaneceram casados. Por que eu não poderia fazer o mesmo com Carol e Sam? O número 17 martelou em minha mente. Por que Carol estava tendo um caso com ele dos 17 anos? Sua mãe foi só uma ficada de uma noite. Na terça-feira de manhã, liguei para meu advogado, Bob Carson, para me representar e discutir minhas opções. Ele tinha um horário disponível às 15 horas, então voltei para meu apartamento e reuni os documentos que presumi que ele exigiria. Minha abordagem preferida seria iniciar o processo de divórcio com base em adultério, mas eu precisaria me mudar para outro estado para esse propósito. Duvidei que ela concordaria com isso. No entanto, eu discuti as implicações da infidelidade dela com ele e expressei minha relutância em pagar pensão alimentícia. Estou disposto a dividir tudo 50-50, pois não tenho nenhuma ação na Tyndall MMFG. Meus ativos consistem principalmente de um salário e renda de patentes. Funciona a meu favor que a Tyndall MMFG esteja me pagando mal com um salário abaixo da média, o que eu esperava que eventualmente levasse a uma promoção e propriedade de ações. Como diretora de escola, a renda de Carol era comparável à minha, então o advogado acreditava que o processo de divórcio deveria prosseguir sem problemas, a menos que ela o contestasse. O plano era preencher a papelada necessária e notificá-lo o mais rápido possível, de preferência em seu local de trabalho. Afinal, ela me humilhou por anos, e está na hora de ela compartilhar um pouco da vergonha. Durante minha reunião com o advogado, também o informei sobre o rearranjo dos fundos da Tyndall. Como CFO, eu tinha autorização para transferir fundos entre contas, embora eu não tenha me beneficiado pessoalmente disso. Os fundos ainda pertencem à Tyndall MMFG, mas eles podem precisar tomar medidas para acessá-los. Ele acreditava que minhas ações eram imprudentes. Joe, ele disse, se esse rearranjo que você está propondo levar a qualquer perda financeira para a Tyndall, eles podem tomar medidas legais contra você. Eles podem processá-lo e potencialmente ter sucesso. E o que eles ganhariam? Quais ativos eu possuo para eles gastarem grandes quantias de dinheiro buscando vingança? Além disso, eles não me quereriam no tribunal, sob juramento, explicando à comunidade por que fiz o que fiz. Não, eles não iriam querer que a caixa de Pandora fosse aberta para escrutínio público. Ele balançou a cabeça e solicitou o cheque de adiantamento de $3,000. Com uma lista de fabricantes que eu havia conhecido e para os quais consideraria trabalhar, não demorou muito para que eu tivesse 3 reuniões marcadas. Essas empresas estavam interessadas em meus serviços e no acesso às minhas patentes. Não havia nenhuma razão convincente para permanecer na cidade. Embora eu tivesse muitos amigos em quem pudesse confiar para apoio, eu detestava sobrecarregá-los. A única maneira de sair dessa confusão era lutar para chegar ao topo e pular para um novo lugar, começando de novo aos 43 anos. Uma semana depois, Bob Carson me ligou para dizer que tinha acabado de voltar do escritório do promotor público do condado. Edward ficou furioso, me acusando de apropriação indébita, fraude eletrônica e furto qualificado. No entanto, Bob informou que todos os fundos estavam guardados em segurança em uma conta Tyndall que estava ativa há anos. Nenhum dinheiro havia sido sacado, e ele ainda pertencia à empresa. Edward só precisava providenciar um novo signatário na conta, o que significava que ele teria que voar relutantemente para as Ilhas Cayman, algo que ele detestava, especialmente voar sobre a água. Um mês depois que Carol recebeu os papéis do divórcio, meu advogado perguntou se eu havia respondido às suas tentativas de contato. Achei engraçado. Eu não tinha respondido às suas ligações, mensagens de texto, e-mails, cartas ou mesmo sinais de fumaça.
Havia 2 obstáculos legais para finalizar o divórcio. Carol contestou minha reivindicação ao fundo da faculdade e ao carro de Sam. Até meu advogado duvidou que pudéssemos convencer o juiz. Eu me ofereci para dividir os fundos com ele. Se isso não fosse satisfatório, ameacei entrar com uma ação judicial, argumentando que fui enganado a acreditar que eu era o pai de Sam e que havia coberto suas despesas pelos últimos 16 anos. Eu processaria Carol, Eric, Sally e Edward. Eu poderia não ganhar, mas a mídia apreciaria o espetáculo do drama da família Tindall se desenrolando nas plataformas sociais. Uma semana depois, o advogado ligou e me informou que Carol estava preparada para assinar os papéis como estavam, com a condição de que eu passasse 1 hora com ela. Supostamente, ela queria justificar ou talvez apenas explicar as coisas terríveis que tinha feito comigo. Independentemente disso, eu não tinha vontade de vê-la ou falar com ela novamente. No entanto, eu precisava cortar quaisquer laços legais com ela e qualquer pessoa associada ao nome Tindall para começar do zero. Concordando apenas com a condição de que Carol e eu seríamos os únicos presentes, também insisti em gravar a reunião inteira para ter certeza de que não seria traído para uma armadilha. Pode parecer paranoico, mas depois de suportar sem saber por 17 anos, eu não estava correndo nenhum risco. Às 3 da tarde da semana seguinte, estacionei meu carro alugado na minha antiga garagem. Não vendo nenhum outro veículo suspeito contendo pessoas que eu queria evitar, aproximei-me da porta da frente. Ela deve ter antecipado minha chegada, pois a porta se abriu quase que magicamente. Para dar a ela o devido, ela não tentou me provocar com um vestido atraente. Ela não cozinhou meu prato favorito e minha bebida favorita estava esperando na mesa. Em vez disso, 2 pilhas de papéis, sinalizando a dissolução legal do nosso casamento, estavam entre nós. Romanticamente, o casamento já estava morto há muito tempo. Como o passo final de uma tarefa mundana, a papelada era a última formalidade. Ela me ofereceu uma bebida, mas eu recusei bruscamente. Eu propositalmente me abstive de perguntar sobre o bem-estar dela porque eu não me importava mais. Por que eu deveria? Em vez disso, eu simplesmente disse, tudo bem, você me pegou aqui. Você pode começar. Pelos próximos 15 minutos, eu a ouvi recitar passagens da Bíblia do trapaceiro com detalhes meticulosos. Não havia nada de novo em suas palavras. Eu tentei contar as instâncias de sinto muito e podemos resolver isso, mas achei sua retórica cansativa. Ela até fez referência a incidentes históricos, citando como Edward havia perdoado minha mãe. Em letras garrafais, escrevi em seu envelope, uma ocorrência é menos de 17 anos, com 24 vezes por ano, totalizando 408 encontros. Isso não é exato, Joe. Certo, então me mostre os cálculos. Quantas vezes? Em uma voz baixa e trêmula, ela murmurou, muitas. Minha expressão permaneceu desprovida de emoção, desprovida de raiva ou fúria. Observando meu desinteresse, ela tentou me envolver. Você tem alguma pergunta para mim? Encontrando seu olhar diretamente, perguntei, por quê? Suspirando pesadamente, ela começou, sabe, eu fui forçada a conceber uma criança através de Eric. Seu pai, quero dizer, Edward, era inflexível sobre continuar a linhagem Tindall. Ele temia que qualquer descendente dos encontros de Eric não mantivesse o nome da família. Mesmo quando tentei engravidar de Sam, ainda fiz amor com você, esperando conceber seu filho. Eu realmente queria começar uma família com você para ficarmos juntos para sempre, mas estraguei tudo completamente. Havia uma forte tentação de chamá-la da mesma palavra depreciativa que Edward não gostava. Vou deixá-la sozinha com seus pensamentos por um tempo. Discordo de sua conclusão horripilante, Carol. Já ouvi isso com frequência suficiente para achar nojento que o filho de Eric pudesse criar um vínculo em nossa família. Foi sua ideia manter nossa família unida continuando a se comunicar com Eric depois que você engravidou? Te deu prazer continuar o ato secreto de humilhação em relação a mim? Não, Joe, não era sobre você. Besteira, eu gritei. Teve uma relação direta comigo. Eu era seu marido. Você prometeu não ficar com mais ninguém, muito menos com meu irmão. Por que você decidiu que era aceitável estar com outra pessoa enquanto eu não sabia?
Desculpe, não me expressei bem, Joe. Eu queria dizer que era mais sobre mim do que sobre você. Quando decidi engravidar do Eric, percebi que ele nunca tinha sido um amante tão bom quanto você. Ele era rude e egocêntrico. Era insuportável tolerá-lo. Quando engravidei, terminei com ele. Toda a minha atenção estava focada no homem que eu amava, que me amava e queria me agradar. Você. E você fez isso. Depois que eu estava com ele, eu apreciei a maneira como você me tratou, tanto no quarto quanto fora. Então você voltou para ele porque eu era boa demais de cama? Isso é ridículo. Isso pode soar terrível. Sim, toda essa situação com Eric parece terrível. Continue contando essa história triste sobre como você teve que ficar com uma pessoa ruim que não combinava com você. Por favor, Joe. Só me resta 1 hora da minha vida para me explicar para você. Eu ainda te amo, mas sei que perdi minha chance de estar com você. Só quero que você entenda. O que eu fiz não tem nada a ver conosco. Você foi ótimo para mim. Você foi o melhor marido que eu poderia sonhar. Mas eu tenho uma desvantagem. Eu alcancei grande sucesso na vida e às vezes isso vira minha cabeça. Estou começando a acreditar que sou mais alto, mais inteligente e mais esperto do que os outros. Perco a capacidade de ter empatia e me comporto de forma arrogante. E você viu. Eu precisava de alguém que fosse duro comigo e Eric era adequado para esse papel, Joe. Essa falha apareceu depois que seus pais me convenceram a engravidar do Eric, não de você. Você quer dizer quando você foi tratado como um animal reprodutor? Eu interrompi. Acho que foi algo assim. Nenhum amor foi expresso. Nós apenas fizemos o trabalho e eu fui embora. Nenhum abraço depois disso. Nada de beijos nos lábios. A única vez que tive prazer com Eric foi quando ele foi rude. Depois que terminamos, tomei um banho, me vesti e fui embora. Nenhuma despedida carinhosa. Nenhum plano para o próximo encontro. Eu só me voltava para ele quando queria grosseria, adrenalina. Às vezes acontecia 2 vezes por mês. Às vezes, meses se passavam entre eles. Eric não se importava com a frequência com que eu vinha. Para resumir, Joe, voltei para Eric por uma questão de intimidade. Eu precisava de grosseria para satisfazer um desejo que eu não conseguia controlar. Não é que você seja um amante ruim, mas eu precisava de outra coisa. Além disso, fiquei envergonhada de perguntar o que eu queria do Eric. Você sempre foi gentil e atenciosa, me tratando como uma rainha. Usei Eric como uma terapia substituta para lidar com meu complexo de superioridade. Olhando para trás, percebo que cometi um grande erro e lamento ter machucado você, o melhor homem que já conheci. Algum dia, quando tudo isso estiver no passado, espero que você se lembre daqueles momentos felizes em que estávamos juntos. É uma história interessante, mas eu realmente sei de tudo? Ela admitiu calmamente, sim, agora você sabe todos os fatos. Isso é verdade? Vamos ver o que eu não sei. Quando foi a última vez que você teve um relacionamento íntimo com ele? A última vez foi quando eu estava chateada depois do incidente na casa dos seus pais. Imagino que ele não estava usando proteção. Ela balançou a cabeça. Você já pensou no risco de infecção do Eric? Em resposta, ela deu de ombros. Nós já fomos próximos no mesmo dia em que você estava com o Eric? Ela tentou se esquivar da pergunta. Eu sempre me limpava lá e depois voltava para casa. Essa não é a resposta para minha pergunta. Quantas vezes, Carol? Não muito, Joe, mas houve momentos em que você realmente queria ter intimidade comigo e eu não queria recusar. Como se fosse do Monte Vesúvio, lava escaldante rompeu incontrolavelmente da minha boca, o que levou a um ataque de vômito. Em um instante, a mesa e Carol estavam cobertas com os restos da minha refeição anterior. Eu tropecei em direção à porta, deixando um rastro de carne e macarrão vomitados atrás de mim. Os soluços de Carol chegaram aos meus ouvidos, indicando seu descontentamento, manchando o carpete e o vestido. Sinto muito. Meu advogado teve que reimprimir os documentos porque ninguém no tribunal queria manuseá-los. 2 semanas depois,
o divórcio foi finalizado e fiquei com metade dos fundos para a mensalidade da faculdade e os lucros da venda do carro. Ela fica com a casa até Sam, nosso filho em comum, se formar no ensino médio. Tenho certeza de que ele ficou bravo, mas como ele não me queria mais na vida dele, fui embora com todo o meu dinheiro. Como não sou o pai biológico de Sam, recusei-me a pagar pensão alimentícia. Se necessário, processarei os Tindres por adultério e os acusarei de fraude. Ninguém queria esse escândalo. Eu já tinha vergonha de ser associada ao nome Tindre. Durante meu tempo de isolamento, eu me perguntava se valia a pena assistir aos arquivos de vídeo que recebi no escritório de Eric. Eu ainda estava chateada com a infidelidade de Carol. Cada arquivo foi marcado e senti uma sensação de pavor quando me deparei com um arquivo chamado Sindra, que acabou sendo a esposa de um dos meus amigos mais próximos, John Brown. John, que começou o ensino médio 2 anos antes de mim, e eu mal falava com ele por causa das diferenças em nossos círculos sociais. Ele era um atleta excepcional, enquanto eu estava mais inclinada a estudar. No entanto, o destino interveio quando eu, um nerd, fui escolhido para ajudá-lo com uma aula obrigatória de inglês, apesar de eu mesmo ser um excelente aluno em ciências naturais e matemática. Nossa amizade em comum floresceu durante o semestre, quando o ajudei a navegar no inglês, e ele, por sua vez, se destacou em outras matérias. Eventualmente, ele se matriculou em uma pequena faculdade com uma bolsa de futebol, mas retornou após a formatura para ficar mais perto de seus pais idosos. Ele veio até mim em busca de um emprego, e fiquei satisfeito ao descobrir que suas habilidades matemáticas e de engenharia combinavam perfeitamente com as necessidades da nossa loja. Por minha recomendação, ele foi contratado, e nossa amizade foi retomada. Alguns anos atrás, John e sua parceira, Sindra, enfrentaram um sério problema em seu relacionamento. Acontece que Sindra teve um encontro desagradável após uma despedida de solteira, onde abusou do álcool, o que levou a ações deploráveis com outro homem. Apesar de sua confissão imediata ao retornar para casa, o dano ao relacionamento deles foi irreparável. Considerando que eles tinham 2 filhos pequenos, o divórcio parecia impensável. Eu me deparei com um arquivo de vídeo sobre Sindra, que a mostra entrando em um quarto de hotel em um estado desorientado, junto com Eric. A falta de som não diminuiu a seriedade da cena. Eric a empurrou para a cama. Tudo aconteceu extremamente rápido. Depois de se mimar, Eric pegou uma bebida da mini geladeira e acendeu um cigarro. Ela foi lentamente para o quarto. Nenhuma palavra foi dita durante o encontro. John estava curioso sobre o que aconteceu há muito tempo, mas agora tenho algumas evidências, caso ele queira vingança. Convidei John para minha casa para discutir um assunto muito pessoal. Depois de algumas cervejas, ele perguntou como tinha sido a conversa confidencial. Sem que eu soubesse, John, me deparei com um vídeo da sua esposa te traindo. Parece que ela pode ter estado sob a influência de álcool. Posso revelar a identidade do homem, mostrar o vídeo ou fazer as duas coisas. Qualquer opção que lhe causar menos dor. John levou um tempo para cair em si. Lágrimas brotaram em meus olhos, e minha respiração ficou pesada. Coloquei minha mão em seu ombro, mas não disse nada. Quem? Foi tudo o que ele conseguiu dizer. Irmão Eric. Mas ela o despreza muito. Ele acha que ele é um verdadeiro babaca. Por que ela deveria estar com Eric? Como mencionei John, ela parecia fora de si. Vou mostrar um vídeo para demonstrar que ela não foi a iniciadora deste encontro. Depois de assistir ao vídeo, ele reconheceu um homem desconhecido que estava com ela depois de uma despedida de solteira, alguns anos atrás. Ela não sabia o nome dele ou por que eles eram próximos. Quando ela contou a John, em lágrimas, sobre o incidente, ele tentou manter a compostura e perguntou, por que ele fez isso com a esposa do funcionário? Ela explicou que foi um incidente isolado e que ele nunca mais a contatou. John presumiu, acho que ele não se preocupou em descobrir o sobrenome dela. Ele apenas escolheu a mulher mais atraente. Ele não estava interessado no nome dela, apenas no corpo dela. John se levantou e me agradeceu dizendo, surpreendentemente isso lança luz sobre a situação. Sou grato por tê-la perdoado naquela época, vendo quão chateada e arrependida ela estava.
Agora que sei a verdade, não tenho certeza se devo compartilhar isso com Sindra ou não. Terei que decidir conforme for avançando. Posso salvar este vídeo, Joe? Eu respondi, claro, esta é a única cópia. John perguntou, você se incomodaria se seu irmão tivesse algum acidente nos próximos meses? Eu respondi, não seja tímido, isso vai desviar as suspeitas, pois já o encontrei uma vez. Só certifique-se de que tem um álibi por enquanto. John expressou sua gratidão dizendo, obrigado Joe, você é como um irmão para mim. Eu ri, sim, e você é um irmão melhor do que aquele com quem eu estava envolvido. Nós nos abraçamos e quando eu fui embora, eu acrescentei, mantenha contato. Mal me incomodei em assistir ao vídeo da Carol e do Eric, não valia a pena, minha cabeça estava girando. No final, decidi apagar todos os vídeos com os nomes da Carol, nunca mais queria ver aqueles dois. Mas quando eu estava apagando, o destino interveio e me forçou a clicar em play em vez de apagar. O que vi foi mais repugnante do que eu poderia ter imaginado. Ela não estava mentindo quando disse que seu marido, família, amigos e escola lhe escaparam da mente quando Eric estava com ela. Estava claro que ela estava gostando do que estava acontecendo. Isso destruiu todas as minhas ideias positivas sobre ela. 2 semanas depois, John veio tomar uma cerveja e me agradeceu por responder às perguntas que o atormentavam há anos. Ele sugeriu usar as gravações restantes para expor esposas infiéis e dar suporte a maridos devastados como ele. De bom grado, entreguei os vídeos restantes para ele. Minha busca por emprego estava rendendo resultados positivos. Um grande concorrente de Tyndall entrou em contato comigo, me convidando para uma entrevista em sua cidade, uma jornada de 100 milhas. Foi um raro momento de felicidade para mim. Eu me coloquei à disposição para a entrevista quando fosse conveniente para eles. A Donan Corporation, liderada pelo CEO e presidente Tim Donan, me ofereceu um pacote de trabalho promissor, semelhante ao dos meus colegas. No entanto, havia uma condição. Eu tinha que passar por uma avaliação de personalidade com o chefe da Reynolds Resources. Dadas minhas lutas recentes, eu temia o que eles poderiam descobrir. Na manhã seguinte, eu tinha um encontro marcado com Mickey D. Reynolds, o dono da Reynolds Resources. Além de avaliações de personalidade, eles cuidavam de tarefas de RH, recrutamento e governança corporativa para a Donan Manufacturing. Tim expressou alívio com esse arranjo, estando mais focado em projetos de engenharia do que em tarefas administrativas. O escritório da Reynolds Resources era elegante e moderno em comparação com a configuração de fabricação de Donan. Ao chegar, fui recebido por uma recepcionista atraente que me ofereceu café e um assento em um sofá até que Mickey D me visse. Para minha surpresa, Mickey D acabou sendo Mickey D, uma mulher impressionante de 30 e poucos anos. Enquanto apertávamos as mãos, eu me esforcei para encontrar palavras, mas o aperto firme, porém feminino, de Mickey me deixou à vontade. Nas próximas horas, nos envolvemos em discussões sobre minhas características, preferências e filosofia de engenharia. Nossas conversas foram corteses e agradáveis. Ela abordou com um tato tópico do porquê eu estava deixando meu cargo de longa data na Tyndall. Embora ela entendesse que não podia fazer perguntas pessoais, ela deixou a porta aberta para que eu compartilhasse qualquer coisa que eu desejasse. Tudo o que eu divulguei foi que eu tinha sido preterido para uma promoção e estava mal pago por minhas responsabilidades. Uau, Joe, já são 11h45 e tenho certeza de que você está pronto para o almoço. Enviarei meu relatório para Tim e ele lhe dará mais detalhes. Seria contra o protocolo da empresa eu convidá-lo para almoçar? Mais ou menos como dar ao novo funcionário um passeio pela Câmara de Comércio. Ela me deu um sorriso cúmplice e respondeu, eu ficaria encantado. E assim começou o primeiro de muitos almoços, que gradualmente se estenderam para jantares e mais ao longo dos meses seguintes. Embora hesitante em rotular isso como um relacionamento, eu ansiosamente apreciei o tempo gasto com ela, aproveitando sua companhia. A julgar por suas reações, ela parecia contente com o ritmo e o desenvolvimento de nossa amizade. Durante esse período, a Tyndall Manufacturing enfrentou dificuldades financeiras significativas. Apesar de ter dinheiro suficiente para cobrir todas as despesas, os fundos eram inacessíveis.
Edward foi obrigado a tomar medidas rápidas enquanto vendedores e fornecedores aguardavam o pagamento. Ele teve que utilizar ativos de emergência para sustentar a empresa. A parcela de 160 acres de terra de desenvolvimento nobre perto da cidade tinha um valor considerável, valendo milhões. No entanto, a perspectiva de hipotecar essa propriedade perturbou os antigos membros da família Tyndall, que a possuíam há mais de um século. Os rendimentos da hipoteca mantiveram a empresa à tona até Edward viajar para as Ilhas Cayman para obter o controle dos fundos. No entanto, o dano à reputação da empresa foi substancial. Em vez de permitir que Tyndall liquidasse as faturas em 14 dias, os fornecedores insistiram em pagamentos adiantados em dinheiro. Isso esgotou significativamente seu capital de giro, e a hipoteca permaneceu sem pagamento enquanto os fundos de Cayman eram repatriados para os Estados Unidos. Gradualmente, Mickey D. soube dos eventos que ocorreram tanto na minha vida pessoal quanto profissional. Ela demonstrou uma empatia incrível depois de vivenciar sua própria tragédia quando um caminhão da UPS tragicamente tirou a vida de seu marido 2 anos atrás. Ele era a força motriz por trás da Reynolds Resources, e apesar de sua ausência, ela corajosamente manteve o negócio funcionando. Enquanto isso, falei sobre o incidente de partir o coração envolvendo Eric, que foi atacado no estacionamento mal iluminado de um bar. Após ser atingido por um cano de aço, Eric se viu deitado no chão implorando por misericórdia. Eric perdeu a consciência, perdendo o aviso assustador do agressor. Isto é por interferir nos negócios da minha esposa. Trabalhar na dona me trouxe imensa alegria. Conforme me estabeleci em meu papel, percebi que não tinha nenhuma restrição do meu emprego anterior na Tyndall, então comecei a atrair seus principais clientes. Apesar de não ser um vendedor tão hábil quanto Eric, eu entendi as necessidades dos clientes e como atendê-las de forma mais eficiente e acessível. Eric parecia desconectado do produto, meramente focado em fazer alguém pagar a conta. Sua ausência em reuniões com clientes era perceptível, muitas vezes devido a seus ferimentos frequentes, geralmente ocorrendo após sair de um bar. 6 meses depois, após meu divórcio ser finalizado, meu relacionamento com Mickey D floresceu. Além de sua beleza física, ela possuía qualidades de calor, inteligência e compaixão, tornando nosso tempo juntos agradável e significativo. À medida que nos aproximamos por meio de vários encontros, nossas interações se tornaram cada vez mais íntimas, marcadas por toques gentis, carícias e beijos. Uma noite, ficou claro para mim que Mickey estava agindo como se estivesse interessada em intimidade comigo. Depois que dançamos mais próximos do que o normal, ela sentiu meu interesse. Quando seu pé tocou o meu, ela olhou para mim com seus olhos cativantes e perguntou: "Bem, estamos indo embora agora?" "Claro", respondi, beijando-a com ainda mais fervor do que antes. No caminho para casa, não conseguimos resistir um ao outro quase imprudentemente. Mas quando as endorfinas vão às alturas, como você consegue se conter? Acabamos no quarto dela. "Você trouxe algum equipamento de proteção com você?" Ela sussurrou no meu ouvido. "Não, eu sou estéril, é por isso que Carol teve o bebê de Eric." "O que o médico disse sobre sua infertilidade?" "Não, doutor. Minha mãe me disse que eu tive cachumba quando criança, e é por isso que Carol não conseguia engravidar nenhum médico." A mesma mãe que mentiu sobre sua paternidade encorajou sua esposa a dormir com seu irmão? Se eu fosse você, não confiaria em nada que ela diz e procuraria ajuda profissional. Agora estou pronta para uma noite incrível. Assim que esgotamos nossa energia, a conversa se voltou para minha fertilidade. Garanti a ela que iria a um especialista em fertilidade para fazer o teste. Uma semana depois, passei no teste e esperei pelos resultados. Como Mickey estava interessada no assunto, convidei-a para a próxima recepção. Felizmente, o médico rapidamente nos garantiu que eu não era infértil. Minha equipe de pais em potencial somava apenas 25 milhões, enquanto a faixa típica é entre 50 e 100 milhões de nadadores. Ele sugeriu que, a menos que estivéssemos tentando engravidar com urgência, não havia necessidade de nos preocupar com gravidez. Talvez algumas vitaminas e cortar o álcool pudessem dar um pequeno impulso. Ele aconselhou que a melhor abordagem para a concepção é não se preocupar muito com isso, comparando-a a jogar roleta.
Apesar de ter menos nadadores, a chance de concepção é pequena, mas não impossível. Mickey D retomou o controle de natalidade enquanto eu usei preservativos por alguns meses. Nós pensamos em morar juntos, planejando fazer isso depois do Ano Novo, já que o Natal estava se aproximando. No entanto, Mickey D queria que eu conhecesse os pais dela primeiro. Ela tinha me descrito para eles como um cara legal, ou assim ela alegou, e eles estavam ansiosos para me conhecer. Isso pode marcar o começo de eu ter uma família de verdade mais uma vez. Quando chegamos em sua casa grande, mas modesta, fiquei um pouco nervoso. Assim que a porta se abriu, Mickey D deu um passo à frente, abraçando o homem de calça cinza e suéter vermelho de Natal. Ela então me apresentou ao pai dela, dizendo: "Papai, quero que você conheça o homem que eu amo, Joe Tyndall." "Joe, este é meu pai." Eu a interrompi dizendo: "Sr. Donan, opa, Tim." Não percebi que ela era sua filha. Nossa, estou sem palavras. "Diga, que bom ver você, Tim, e entre em casa." "Por que você não mencionou que Ti era seu pai? Isso não seria algo que eu deveria saber?" "Sim, Joe, e é exatamente por isso que escondemos isso de você. Eu queria ver se você estava interessado em mim ou na minha herança. Além disso, eu não queria que você enfrentasse nenhuma reação negativa da equipe sobre estar envolvido com a filha do chefe e única herdeira da empresa. Assim como eu, ela tinha um irmão mais novo, mas ele faleceu aos 16 anos. Então, o que significa para nós sermos convidados para o jantar de Natal com seus pais? É pessoal, comercial ou afeta nosso relacionamento? Joe, significa que eu te amo e quero que você conheça minha família. Comercial é separado. Já que você me disse que não tem família, estou te convidando para passar o Natal com a minha. Ok, agora eu entendo sobre o Mickey D. O D significa dona. Eu realmente sou sem noção, não sou? Ela riu, dizendo: "Talvez você devesse ter um D no seu nome para Du." Foi quando nós quatro rimos. Com tudo exposto, tivemos uma tarde e noite maravilhosas. Eu realmente gostei de passar um tempo com a mãe de Tim e Mickey, Bárbara. Eu posso não ter todas as respostas, mas tive a sensação de que os pais de Mickey aprovariam minha proposta. Embora eu estivesse confiante de que Mickey diria sim, eventos recentes me fizeram hesitar em assumir qualquer coisa. Minha intuição provou estar certa quando Mickey aceitou minha proposta com entusiasmo, praticamente pulando em meus braços enquanto eu me ajoelhava diante dela com uma caixa de veludo azul. Em meio aos seus beijos, ela conseguiu suspirar vários sim, me deixando sem fôlego, mas feliz. 3 meses depois, tivemos um pequeno casamento com apenas John, Sindra e alguns novos amigos presentes. Depois de uma lua de mel no Caribe, voltamos para começar nossa vida juntos. Nossa primeira prioridade era que Mickey parasse de tomar pílulas anticoncepcionais. Sabíamos que levaria algum tempo até que engravidássemos, mas estávamos prontos para abraçar a jornada. Entramos com uma petição no tribunal local para uma mudança de nome. Mickey D. Reynolds retornou ao seu nome original, Mickey Donovan. Considerando as atitudes sociais em evolução em relação à identidade de gênero, estado civil e nomes pessoais, decidi mudar meu nome para Joseph Timothy Donovan. Quando busquei a aprovação do time, ele ficou tocado e satisfeito por eu ter adotado o sobrenome. Com lágrimas nos olhos, ele suavemente disse: "Obrigado, filho." Meu amigo John descobriu o documento revelando o caso de Carol com Eric, e ele estava ansioso para buscar vingança por ele e por mim termos sido traídos. O filho de John, Tyler, tinha a mesma idade dos meninos que frequentavam a escola de Carol e participava de esportes com eles. Tyler forneceu a John as informações de contato deles. Utilizando essas informações recém-descobertas, John enviou uma cópia para cada um desses indivíduos. Uma semana depois, enquanto Carol caminhava pelo corredor entre as aulas, ela ouviu o som distinto de latidos. Achando isso peculiar, ela se virou em direção ao barulho para ver um pequeno grupo de garotos veteranos sorrindo para ela. Inicialmente, ela se perguntou se talvez um botão de sua blusa estivesse desabotoado ou se sua saia tivesse subido até sua coxa. No entanto, quando ela se virou, ela foi recebida com outra rodada de latidos, latidos, latidos de um grupo diferente de garotos.
Lembrando que o mascote da escola era um bulldog, ela especulou que talvez houvesse algum tipo de atividade de formação de equipe em andamento para o próximo jogo de sexta-feira à noite. Os latidos cessaram assim que ela entrou no escritório. Durante as 2 horas seguintes, Carol não encontrou mais latidos. No entanto, assim que ela saiu do escritório, o barulho recomeçou. O corredor agora soava como uma cacofonia de latidos, semelhante a estar em um canil durante a hora da alimentação, com uivos ocasionais misturados. Estranhamente, nenhum dos outros membros da equipe pareceu ser afetado por esse fenômeno. Na manhã seguinte, assim que ela pisou no estacionamento de concreto, o eco reverberou por ele, como a linha de partida da corrida de trenós puxados por cães Alasca e de Tarot. Agora todos os olhos estavam nela, como se ela estivesse cercada por um sistema de som surround com 50 alto-falantes na potência máxima. Ela correu para dentro do prédio, concentrando-se no concreto à frente, ignorando os aspirantes a cães. Uma onda de alívio tomou conta dela quando a porta se fechou atrás dela. Enquanto ela se dirigia para seu escritório, uma voz masculina solitária gritou: "Latir como um cachorro! Latir como um cachorro!" A voz baixa parecia a de Eric, mas o que ele estava fazendo ali? Por que ele diria isso? Uma percepção repentina a atingiu como um raio do nada. Os caras devem ter conseguido um dos vídeos com cenas inapropriadas a que Eric a submeteu. Ela perdeu a pergunta de como o vídeo foi parar na internet e imediatamente entrou em pânico. Ah, não! O que eu faço agora? Meu emprego? Minha carreira? Minha dignidade? Tudo isso está ameaçado. Ela correu para seu escritório e bateu à porta. Seus colegas estavam zombando dela? Eles sabiam o que tinha acontecido? Quem mais viu esse vídeo? Qual foi seu próximo passo? No meio da primeira hora de aula, quando os corredores estavam vazios, ela saiu apressadamente de seu escritório. Ela gritou por cima do ombro que não se sentia bem e que estava indo para casa. Ela não estava mentindo. Ela realmente não estava se sentindo bem. No entanto, em vez de ir para casa, ela correu pela rua até Tyndallmate G. Entrando no escritório de Eric em um acesso de raiva, ela exigiu: "Você distribuiu um vídeo onde estamos perto? Se você fez isso, você está acabado." Eric podia sentir a força de sua raiva. Nervosamente, ele respondeu: "Não, eu tenho todos eles aqui. Só eu tenho acesso." Ele apontou para seu computador e abriu o arquivo. "Você é um idiota. Fomos hackeados. O vídeo viralizou e minha vida está arruinada. Poderia ser pior." Ela caiu no chão, soluçando. Sem saber o que fazer, Eric correu para o escritório do pai e juntos eles correram de volta para acalmar Carol. Após uma breve discussão, eles decidiram levá-la para casa, fechar a porta e voltar ao trabalho. 5 anos depois de meia década, Carol foi obrigada a deixar seu papel como diretora devido à perda de respeito tanto da equipe quanto dos alunos, bem como do conselho escolar. Apesar de sua experiência na área, ela recebeu uma nova posição na forma de um escritório no porão que ainda estava em construção. Aqui, suas responsabilidades incluíam revisar todos os novos procedimentos e diretrizes estaduais e nacionais. Suas interações com outros membros da equipe eram mínimas e ela não tinha contato algum com os alunos. Ela chegava ao prédio às 6 da manhã com o cabelo oleoso e sujo, usando calças de pijama de flanela e chinelos fofos. Saindo 1 hora antes do fim das aulas, sua notoriedade a compeliu a viver como uma pária social, até mesmo viajando para fora da cidade para comprar mantimentos. Enquanto isso, seu filho, Sam, parecia ser frequentemente mandado para casa por brigas, provavelmente influenciado por seus colegas que se referiam depreciativamente a Carol como Lassie, a cadela maravilha. Inicialmente, vários homens expressaram interesse nela, enviando biscoitos de cachorro com seus números de telefone anexados na esperança de uma resposta. O estado financeiro da fabricação de títulos despencou drasticamente após minha partida. Perder clientes para a Dona Manufacturing, aumentar as despesas tanto para o CFO quanto para o CO, juntamente com a má gestão de Eric, selou o destino da viabilidade econômica da empresa. Para liquidar a hipoteca e outras dívidas, Edward foi obrigado a vender a fazenda ancestral de 160 acres da família.
A terra seria desenvolvida em moradias de preço médio, capitalizando seu pitoresco terreno ondulado. Um intermediário de negócios localizou um comprador para a empresa, e Edward tomou a decisão que levou ao fim do negócio da família. Edward e Sally alugaram um apartamento modesto que consumiu uma parte significativa de sua renda da Previdência Social. Quando Edward e Sally falecerem, os únicos remanescentes da família Tyndall na cidade serão suas lápides. Eric e Sam deixaram a cidade para seguir novas carreiras como vendedor de carros usados e trabalhador de fast food. Em 1º de julho, o comprador da empresa organizou uma reunião para todos os funcionários para familiarizá-los com um novo presidente. Edward e Eric não receberam nenhum convite para comparecer. O recém-nomeado chefe de loja, John Brown, comandou a atenção do público curioso e anunciou: "Senhoras e senhores, permitam-me apresentar nosso novo presidente, Sr. Joe Donan." A equipe expressou alívio ao saber que eles foram adquiridos por um concorrente, em vez de uma grande corporação que poderia ter liquidado ativos e encerrado o emprego. A verdadeira surpresa ocorreu quando saí do escritório. Apesar dos murmúrios e olhares, a maioria das pessoas me reconheceu, mas não pelo meu nome atual. Olá a todos. Estou feliz por estar de volta a este estabelecimento. Sentiram minha falta? Minha declaração foi recebida com aplausos retumbantes. Parece que o desempenho de Eric como presidente não foi tão impressionante quanto ele acreditava. Após a garantia de utilização e crescimento esperados do Tyndall MFG anterior, os funcionários reunidos do Donan MFG começaram a gritar: "Donan, Donan, Donan." Naturalmente, o nome no prédio e seu contra-cheque será Donan MFG, mais aplausos se seguiram. Agradeço a calorosa recepção. Estou confiante de que essa transição beneficiará a todos nós. Agora, permitam-me apresentar a vocês minha família, minha esposa, Mickey D., e nosso filho, Timothy Joseph Donan. Sim, o DNA confirmou que ele é meu filho.